Olá, sejam muito bem-vindos ao Guia de Profissões. Meu nome é Rodrigo Candelário e eu criei esse Guia de Profissões para poder ajudar você que está entrando agora no mercado de trabalho ou você que já passou de uma certa idade e agora está desempregado, está necessitando ou mesmo querendo mudar de profissão. Será que essa profissão desejada é realmente para você? Neste terceiro episódio, eu decidi contar para vocês um pouquinho da minha história. Bem, eu tenho 43 anos, sou filho de Nelson, um mecânico, e Maria, uma costureira. Tenho muito orgulho dos meus pais, que me ensinaram o valor do trabalho. O meu primeiro trabalho foi como vendedor de picolés. E eu me lembro que no primeiro dia que eu saí com uma caixa cheia de picolés para vender, e eu andei muito naquele dia debaixo do sol. E eu consegui vender apenas um picolé. Eu voltei para casa bastante triste, chorando. Eu tinha 10 anos de idade. Meu pai, ele pegou, colocou a mão na carteira e tirou um dinheiro e me deu. Ele falou assim: esse dinheiro é pelo dia do seu trabalho. Não desista de trabalhar. E eu aprendi muito com meu pai o valor do trabalho. Aos 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar com ele. Ele tinha uma oficina mecânica. E eu amava trabalhar com ele, me sujar todo de graxa. Na verdade, era uma diversão. Aos 13 anos de idade, eu entrei trabalhar numa loja de som automotivos, que era muito badalada na cidade. Meu irmão trabalhava lá e trabalhar com som de carro era uma coisa que me deixava apaixonado. A Dani Som, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. E eu trabalhei lá dos 13 aos 19 anos. Trabalhava como instalador de som automotivo, cuidava da parte de bancos, depósitos, ajudava na parte contábil, trabalhava como vendedor. E para lhe ser sincero, eu não era bom em nada daquilo que eu fazia. Não era um bom vendedor, não era um bom instalador de som, mas eu aprendi muito ali também o valor da amizade, o valor do trabalho. Aprendi muito com meu querido patrão, Marcão. Aos 19 anos eu realizei o sonho da minha infância, da minha vida, que era trabalhar em Betel. Betel, para quem não sabe, é uma fábrica onde se fabricam livros, bíblias, onde todas as pessoas que trabalham ali, eles são voluntários. Eles não recebem salário, não existe hierarquia de pessoas mais importantes. Todos ali são iguais. E em Betel eu trabalhei como fabricante de livros, na encadernação, trabalhei no Braille, produzindo publicações para cegos, e também trabalhei na expedição. Aprendi muitas lições, lições de amizade, lição de respeito, de dar valor ao trabalho árduo.
trabalhava às vezes em turnos, à noite eu achava tudo aquilo o máximo, eu amava demais aquele trabalho. Mas aí apareceu uma pessoinha que era o amor da minha vida, meu primeiro amor, Fernanda. E nós nos casamos. E nós fomos enviados como missionários ou pioneiros especiais para o interior do Mato Grosso para realizar ali uma obra voluntária de ensino bíblico. E era uma região um pouco afastada do grande centro, já é cerca da floresta amazônica. Fiz ali amigos maravilhosos até hoje. Amei o trabalho. Nós éramos duas crianças de 22 e 19 anos de idade. Amei muito aquele trabalho, me desenvolvi muito como instrutor. Ensinar a Bíblia, sim, mas lidar com pessoas de culturas muito diferentes, com sulistas, pessoas de religiões diferentes. No Mato Grosso eu aprendi a língua de sinais e foi maravilhoso aprender a língua de sinais, minha esposa aprendeu. A língua de sinais abriu muitas portas para nós também. Tivemos contato com pessoas maravilhosas. Me tornei instrutor, professor de língua de sinais, ensinando surdos, ensinando ouvintes também. E nós começamos a rodar pelo Brasil. São Paulo, Paraná. Isso abriu oportunidades para que nós nos tornássemos viajantes, visitando congregações, desde o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas, Rio, São Paulo. Nos levou para lugares incríveis. E eu e a minha esposa amávamos o serviço que fazíamos. Mas aí aconteceu que nós já tínhamos 40 anos de idade, eu já tinha 41 anos, minha esposa 38, foi quando ela descobriu que estava grávida. Que susto! Nessa altura da nossa vida. E aí veio o nosso presentinho divino, nosso bebezinho Samuel. Foi um presente lindo, maravilhoso. Nosso bebê que a gente tanto ama. Mas ele realmente mudou a nossa vida. Nós fazíamos esse serviço voluntário e para isso nós recebíamos uma pequena ajuda de manutenção para a gente se manter, bastante básica, mas o suficiente para nós que levávamos uma vida bastante simples. Mas agora, com um bebê, nós não tínhamos mais condições de continuar naquela modalidade de serviço. Nós continuamos realizando o nosso trabalho voluntário, porque isso que aquece o nosso coração, é isso que a gente ama, é isso que a gente sabe fazer, e é isso que a gente sente que é realmente importante, que vale a pena e muda a vida das pessoas. Então, até hoje, eu e a minha esposa, a gente se sente privilegiado de, por exemplo, trabalhar ajudando os indígenas da região de Peruíbe, da tribo Tupi-Guarani. E a gente aprende muito com eles e nós amamos os nossos amigos Tupi-Guarani. Mas então eu precisava de um novo emprego, de um novo trabalho. Eu não poderia voltar para minha antiga profissão de instalador de som automotivo. Primeiro que eu não era bom naquilo. Segundo, é que aquela tecnologia de 20 anos atrás é muito diferente hoje em dia. Eu instalava, para vocês terem uma ideia, TKR cara preta. Só os mais antigos é que se lembram, que era um toca-fita.
E hoje em dia a tecnologia mudou muito e um garoto de 15 anos de idade, ele sabe muito mais de instalação de som do que eu. Então com que eu iria trabalhar? Eu precisaria entrar como um aprendiz. E um salário de aprendiz talvez não fosse suficiente para eu sustentar a minha família. Então eu comecei a trabalhar com tudo que foi possível. Trabalhei como fotógrafo, porque eu tinha fotografia como hobby, amava tirar fotos. Então comecei a tirar fotos. Comecei a vender mel, vender própolis. Comecei a importar gravata da China e vender. Comecei a comprar sapato no Mercado Livre e vender. Comecei a lavar estofados. Trabalhei como motorista. Trabalhei como representante farmacêutico. Dei aula de português para japoneses. E dei aula de língua de sinais. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção era o trabalho de terapeuta. Porque eu já havia, durante a minha vida, por muito tempo, me tratado com terapeutas naturalistas, como reflexologia e assim por diante. E eu gostava muito daquilo, me ajudava muito. Então eu pensava que esse era um bom ramo para mim. Porque um terapeuta precisa gostar de pessoas. E eu tenho muita dificuldade com números, mas eu gosto muito de pessoas. Então foi aí que eu conheci Jair Soares, aquele professor de iridologia, o primeiro que eu entrevistei no canal Guia de Profissões. E ele muito generosamente me deu de presente, porque eu não poderia pagar o curso de iridologia. E ele me presenteou com esse curso, do qual eu sou eternamente grato. Muito bem, eu já tinha em mãos uma excelente ferramenta de pré-diagnose. Poderia tratar as pessoas, porque também neste curso eu aprendi a terapia de florais frequenciais, que são florais com muita potência e que realmente ajudam as pessoas, ajuda muito a saúde. Depois disso, eu fui agraciado também com outro presente de uma outra pessoa extremamente generosa, de ações generosas, que foi o Osni Lourenço, o doutor, o maior doutor de reflexologia do Brasil. Um professor fantástico. E eu fiz o curso completo de reflexologia. Agora, eu tinha uma boa ferramenta de pré-diagnose e poderia cuidar das pessoas através da reflexologia. Um amigo muito querido meu, professor Kleber Rodrigues, também me ensinou a acupuntura de Yamamoto e também a auriculoterapia e a terapia de florais de Bach. Então, com esse combo, eu me senti preparado para atender os meus pacientes. E com isso, eu atendi muitos pacientes, tendo excelentes resultados, centenas de pacientes, até que veio a pandemia. E a pandemia me fez ficar em casa. Eu não conseguia mais tocar as pessoas, ajudar as pessoas com o toque, com a atenção. Foi aí que eu me lembrei de que quando eu estava procurando trabalho, eu procurei um guia de profissões para saber se aquela profissão que eu queria servia para mim. Quais são os desafios, quais são as alegrias, o quanto pode ganhar, o que eu preciso ter, quanto eu preciso investir. E eu não achei nada.
Não tinha nenhum lugar que me dava um leque de opções para que eu escolhesse qual a melhor profissão para mim, para o momento da minha vida. Então, me surgiu a ideia de fazer aqui nessa plataforma do YouTube o guia de profissões. E poder, através dela também, divulgar o meu trabalho como terapeuta. E não só o meu, mas também o trabalho de muitos outros que trabalham online, que oferecem cursos. Porque uma pessoa desempregada, que não tem um registro em carteira, não é uma pessoa à toa. Ele abre as portas para ser um empreendedor. Estar desempregado pode ser a mola propulsora para alavancar o seu sucesso, para te motivar a tirar o seu sonho da gaveta. Isso aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Então, qual a proposta do Guia de Profissões? Criar uma rede do bem. Uma rede que possa ajudar uns aos outros. Ajudar aqueles que têm o seu trabalho, divulgar o seu trabalho para o Brasil inteiro. E ajudar aquela pessoa que está desempregada ou querendo mudar de profissão, conhecer outras opções. E quem sabe se simpatizar e se encontrar nessa nova profissão. Então, eu queria dizer para você que o guia de profissão não é meu. O guia de profissão é seu. O guia de profissão é nosso. Para que nós possamos divulgar o nosso trabalho. Para que a gente possa encontrar um novo trabalho. Um trabalho que aqueça o nosso coração e que nos motive a fazer uma coisa que a gente ama. O guia de profissão é seu. Então, por favor, ajude o nosso guia de profissão a chegar ao maior número de pessoas possível. Nos seus comentários, diga qual a sua curiosidade. Qual profissão você gostaria de conhecer? Se você tem um trabalho que você quer divulgar e que você está disposto a ensinar outros, diga para nós e nós vamos marcar uma entrevista com você e você vai divulgar o seu trabalho. Não tenha medo de ensinar outros aquilo que você é doutor. No Brasil e no mundo inteiro, há espaço para todo mundo. Não pense, não tenha medo de ter um concorrente. Lembre-se que você vai ter um divulgador a mais dessa sua profissão. Venha com a gente fazer o bem a outras pessoas e tornar conhecido o guia de profissões a mais pessoas. Eu, hoje em dia, como terapeuta, atendo as pessoas online. Ofereço o meu serviço como iridólogo, como especialista em florais de Bach, em florais frequenciais. Não posso oferecer online a minha reflexologia, mas posso dar boas dicas para você cuidar de si mesmo. E também vou usar todo o conhecimento que eu aprendi ao longo dos anos, conhecendo e cuidando de gente, junto com o conhecimento das terapias naturais, para aprender você. Eu quero ouvir você. Então, se você quiser marcar uma consulta, meu WhatsApp vai estar logo aqui embaixo. Tá bom?
Conte com a nossa ajuda, conte com o guia de profissões. E ao final, eu queria compartilhar com vocês uma palavra de sabedoria para esses momentos turbulentos em que nós estamos vivendo. Qualquer livro antigo e que ele sobrevive por mais de 100 anos, 200 anos, 1000 anos e continua a ser relevante, ele merece ser dado atenção. E o que dizer da Bíblia Sagrada? Que tem a sua escrita iniciada há mais de 3.500 anos e que fala de coisas como se fosse o jornal de hoje de manhã. E ela tem palavras de sabedoria que falam de assuntos que interessam o nosso coração hoje em dia. Por isso, como um último recado, eu gostaria de compartilhar com vocês um conselho que pode lhe ajudar como terapia. Está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. A Bíblia diz assim: não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimento, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente, por meio de Cristo Jesus. Então o recado é: deixe as ansiedades de amanhã para amanhã, pois elas irão existir. E você provavelmente não vai conseguir resolver as ansiedades de amanhã hoje. Então, se hoje você está bem, aproveite e seja feliz hoje. Mas você está triste? Então se lembre de agradecer as coisas boas. Quando você agradece as coisas boas, no seu cérebro há um lugarzinho que produz a dopamina, que é um hormônio da alegria, que faz você sorrir. Então, se sempre antes de dormir você pensar em 3 coisas pelas quais durante o dia você foi grato, você vai dormir mais feliz. E se ainda assim você tiver no seu coração ansiedade, faça uma oração. E não só uma oração, uma súplica. Aquela que a gente faz de joelho e chega até mesmo a chorar. E ao final, você vai sentir algo que eu não consigo explicar, mas que você consegue sentir. É a paz de Deus. Ela vai guardar a sua mente e o seu coração. E você vai se sentir menos ansioso. Pelo menos hoje em dia. Foi um grande prazer. Um grande abraço meu e da nossa pequena equipe do Guia de Profissões. Ele existe por sua causa. Conte conosco. Muito obrigado a todos vocês.